uma mulher triste, amargurada, infeliz, porque ela era estéril. Mas o texto vai dizer que Eucana amava Ana, mas Ana não poderia dar filhos a Eucana, o que isso era um sinônimo de vergonha para a mulher. Então, sabendo que ela era a mais amada, Penina, que não passou vergonha e deu herdeiros ao seu marido, ela usava daquilo para poder provocá-la. Então a Bíblia diz que Ana foi muito humilhada por Penina pelo fato de ter a sua madre cerrada. Eu já preguei várias vezes falando do sonho que Ana tinha de ser mãe e o que faz para que essa vontade se realize conforme a vontade de Deus. Mas hoje nós vamos falar de algo que nós precisamos nos atentar, pois o número de pessoas que se afastam do Evangelho é muito maior, mesmo as igrejas estando cada vez mais movimentadas. Então, ao contrário do que ocorria no passado, quando alguém se desviava dos caminhos do Senhor, a pessoa saía da igreja porque não tinha resistido às tentações, porque não havia suportado um momento de fraqueza, só que mais tarde, essa pessoa retornava, entrando pela porta que antes ela havia saído. Mas hoje as pessoas saem e não voltam mais. E por que isso? Porque elas estão sendo jogadas para fora do templo. As pessoas hoje estão sendo humilhadas pelas pessoas de dentro da igreja, banidas do caminho da salvação pelas palavras dessas pessoas que se dizem crentes ou evangélicas. Então, pela boca dessas pessoas, essas pessoas são levadas para o inferno, pela boca dos outros. Não estou dizendo que esse é o caminho dessas pessoas. Então, muitas dessas pessoas veem no mundo um lugar mais seguro e amoroso do que a própria igreja. Então, aqui na igreja, nós temos uma grande parte de pessoas que passaram por isso em outros ministérios e até na própria quadrangular. E eu confesso que nos últimos tempos, eu tenho atendido muita gente que, quando eu convido para vir à igreja, eu comparo essa pessoa com uma criança que foi abusada violentamente por um adulto, e quando ela vê esse adulto, chega até a fazer xixi na calça. Então tem pessoas que são traumatizadas com a igreja, tem pessoas que elas querem passar em qualquer lugar, entrar em qualquer lugar, menos dentro de uma igreja. E Deus tem me dado a oportunidade de ouvir essas pessoas. Eu não sei o propósito disso, o porquê disso, mas eu tenho ouvido e sentido as dores que essas pessoas estão sentindo. E o que a oração de Ana tem a ver com tudo isso? Porque Ana, ela estava orando como nunca havia orado na sua vida antes. Ela estava sendo sincera, e naquele momento ela fazia uma oração consciente, uma oração de propósito, e ela fazia um voto com Deus. Então, Ana, naquele momento, no texto que acabamos de ler, ela estava se humilhando diante do Senhor, mas quem via de fora não enxergava o seu coração, mas via os seus gestos, a sua forma de falar, silenciosa, porém direta para Deus. E aquele que deveria incentivá-la, que era o sacerdote Eli, foi o qual a chamou de embriagada, de bêbada, de louca. Então, entenda uma coisa, as pessoas não sabem da tua verdade, elas enxergam aquilo que vem, mas o nosso Deus, aquele que invocamos nesse domingo para adorá-lo, ele vê além do que é visível, ele vê a sinceridade do seu coração, e por isso saiba, ele está aqui não para te julgar, mas ele está aqui para te amar. Então descansa, porque o tempo de humilhação acabou, e o tempo de injustiça termina aqui, e o tempo de julgamento cessa agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é matadores de sonhos, porque é o que a gente mais observa hoje dentro do contexto religioso, dentro das igrejas evangélicas. E para termos também como base essa palavra, eu quero que você leia comigo a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 1, os versos de 25 a 29, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Observe que Deus nunca está em desvantagem em comparação a nós. Irmãos, bem
Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então essa palavra, ela salva a gente que pensa, a gente que não permite se escravizar com um simples discurso religioso, autoritário ou ditador que existe dentro das igrejas. Por isso que eu sempre incentivo: leiam, estudem, meditem na palavra, mas estudem de tudo. Não relativize o que é verdade, mas se antenhe ao máximo de todos os assuntos da atualidade, porque quanto mais conhecimento você tem, menos propício a ser alienado você vai ser. Isso seja politicamente, seja profissionalmente e religiosamente também. Então a gente precisa ter essa liberdade de consciência, porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, e porque algumas pessoas ainda querem usar um totalitarismo religioso para levar as pessoas em rédeas curtas. Isso aí é sociopatia. É só um sociopata que tem prazer em querer dizer: o meu rebanho é grande, o meu rebanho, olha que prepotência. O nosso pastor é Jesus, o mesmo pastor de vocês é o meu pastor, é Jesus. Deus nos colocou dentro deste celeiro, dentro desta comunidade cristã, para nós, juntos, formarmos o corpo de Cristo e nós nos moldarmos segundo o caráter daquele que nos salvou. Agora deixa eu fazer uma pergunta: nós somos cristãos, então nós cremos que Jesus veio para nos redimir do pecado, ou seja, para nos redimir da dívida que é imposta sobre nós lá no passado, ou seja, a dívida que foi contraída por Adão e Eva. Então, deixa eu perguntar algo: quem crê que você vai morar no céu? Amém. E uma outra coisa, quando a gente fala, entendeu? Eu adoro fazer essas provocações. Quando eu falo morar céu, quando eu falar você vai morar no céu, na hora que eu falar céu, eu quero que você olhe para onde é o céu, tá bom? Nós vamos morar no céu. Todo mundo olhou para cima, né? É que no português céu é céu. No inglês dá para a gente ter uma noção, porque esse céu que você olhou é o sky, é onde os pássaros voam, é onde os aviões estão, mas o céu é uma outra dimensão, é o heaven. Então, para nós, a gente precisa entender que não é lá em cima, mas é na eternidade com o nosso Deus. Então você crê que nós vamos morar neste lugar, nesta nova Jerusalém, sim ou não? Sim. Agora fale a verdade. Fala a verdade. Vou até descer daqui, eu vou trocar uma ideia com vocês. A gente até então, todos nós concordamos que nós seremos salvos, sim ou não? Nós somos salvos, sim ou não? Esse negócio vai... Não vou entrar nesse mérito. Quando eu começar o ano que vem um curso básico de teologia aqui, vocês vão ver que salvação não se perde, tá? Mas enfim, deixar você com uma pulga atrás da orelha. Porque tem gente que fala: perdi a salvação. Então você não se converteu, então você não pode perder o que você não conquista. Salvação é dada, é ganhar, entendeu? Então, mas enfim, não é esse o tema, o assunto de hoje. Mas vamos lá, todos nós, Rafael, Letícia, Reginaldo, Sara, Pedro, Ângela, João, nós concordamos que nós somos salvos, sim ou não? Sim ou não? Agora, eu acredito que muitos que estão aqui sabem desta verdade, ou o senso comum religioso pensa que nós vamos ser salvos porque nós estamos inseridos dentro da igreja evangélica. Tudo bem, até aí a gente aprendeu isso, sim ou não? Porque eu estou na igreja evangélica, é porque eu tenho uma intimidade com Jesus, Jesus me alcançou e eu estou inserido nesse contexto religioso. Agora fala a verdade. Fala que você nunca parou para pensar. Uma pessoa que não frequenta a igreja, numa pessoa que é ignorante acerca de Jesus, nunca leu a Bíblia,
mas é uma pessoa boa de coração, uma pessoa que você olha e você não vê maldade na pessoa, uma pessoa de um coração contrito, sincero, generoso. Fala que você nunca pensou, falei, gente, vai não estar na minha igreja, é impossível uma pessoa dessa não morar comigo no céu. Sim ou não? Você pensou ou não pensou nisso já? Sim. Agora eu vou mais longe. Agora fale. A gente vai ser julgador agora, tá? Nós vamos ser acusadores. Mas vamos falar a verdade. Fala que você também não conhece gente que frequenta a igreja e que você fala, vem na igreja, é dizimista, tem cargo na igreja, impossível uma pessoa dessa ir para o céu. Fala a verdade. Você já pensou nisso? Não. Sim. Tem um monte de gente assim. Agora, Paulo, ele também pensava dessa forma, e ele fala a respeito dos religiosos, e ele revela uma intuição que não é só dele, mas é quase que universal, porque é a sua, é a minha, e de mentes ou de corações muito honestos, que se colocaram diante de Deus. É o que eu falei no início deste culto. Quantas pessoas chegam sinceras, com o coração sedento por Deus, mas ela quer sentir o que o irmão sente. E às vezes uma pessoa despreparada, quem está sentindo Deus, e ela é honesta, ela quer sentir Deus, e naquele momento ela não sente. Aí ela fala, Deus não é comigo, esse negócio não é comigo. Aí a pessoa vai embora. Então, se nós olharmos para algumas personalidades da história, a gente vai ver que esse tema não é um tema apenas nosso, mas é um tema que acompanha a história. Você quer dar um exemplo? A Índia, vocês sabem que foi durante muitos anos colonizada pelos ingleses, certo? E um dos grandes revolucionários hindus é um homem chamado Mahatma Gandhi. Você já ouviu falar de Gandhi, não ouviu? E os hinduístas, eles são politeístas, ou seja, eles acreditam em muitas divindades. E quando alguns missionários ingleses estavam ali pregando o evangelho, alguns missionários chegam ali para Gandhi e falam, você precisa aceitar Jesus como seu salvador. E é interessante que essa frase de Gandhi ficou eternizada na história, porque ele disse assim, ó, abre aspas, eu aceito o Cristo de vocês, mas não posso aceitar o cristianismo que vocês pregam, porque vocês ensinam e fazem coisas contrárias ao que Cristo pregou. Fecha aspas. Então, se Paulo estivesse ao lado de Gandhi naquele momento, conhecendo pelo perfil das cartas que ele escreve, eu acho que Paulo falaria assim, ó, eu sei que você está falando, Gandhi, porque na minha época eu conheci um pessoal assim também. Então, eu confesso que alguns anos atrás, eu no mês de novembro passado, eu completei 15 anos de ministério pastoral. 15 anos. Eu me converti na igreja do Evangelho Quadrangular, não conheço outra igreja, nunca frequentei outra igreja, eu me converti na igreja do Evangelho Quadrangular, na Paulista. Eu fui diácono, fui líder de mocidade, depois pastor auxiliar. E quando eu terminei o seminário teológico, eu assumi a primeira igreja, no bairro Jardim São Paulo. Fiquei 1 ano e meio, foi uma passagem curta. Mas foi uma igreja muito abençoada, pequenininha, né? Se vocês acham que aqui é pequeno, vocês não sabem, né? Só o e o Júlio conheceram o Jardim São Paulo. Era minúscula, mas era uma igreja muito abençoada, foi o meu começo. E de lá eu fui transferido para o Jardim Elite, onde eu fiquei por 10 anos, 5 meses e 28 dias, até ser transferido para cá, já há 1 ano e alguns meses. Mas eu confesso que alguns anos atrás, Reginaldo, eu entrei num conflito pastoral. Porque ou eu sou uma pessoa que não entendi, ou as pessoas entenderam errado o que Cristo deixou como legado. Não é possível. Você quer ver um caso? Eu não citei hoje de manhã, um caso que me marcou, eu lembro até hoje. Tem um pastor amigo meu, ele falou assim para mim, Tony, você não pode receber um pastor que está vindo lá de Alagoas? É um testemunho muito forte, é uma bênção, ele é cantor sertanejo, ele agita a igreja, é uma bênção. Eu falei, tudo bem.
ele vai estar em Piracicaba tal dia. Eu falei, ele pode ir numa quarta-feira? Pode. Então, fechou a agenda para esse tal de pastor aí. E aí, uma semana antes ele já tinha anunciado para a igreja, vai vir um pastor, traga visitantes, que estão testemunho forte. E aí, eu fiquei sabendo que esse pastor, ele tinha passado em uma das nossas igrejas. Ele é casado, hein? Eu tenho ele no Facebook até hoje. E ele deu em cima de uma irmã da igreja da Paulista. E essa irmã mostrou as mensagens para o pastor. Aí eu fiquei indignado. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu liguei para o pastor que indicou ele. Eu falei, viu, aconteceu isso. Sabe o que esse pastor falou para mim? Ô Tony, deixa. Ele não vai falar nada em nome dele, ele vai falar em nome de Jesus. Eu falei, o quê? Gente, para não ficar feio, eu deixei ele pregar. Eu penso uma pessoa incomodada o tempo todo no público. Era eu. Então, eu sempre me senti um peixe fora d'água. Porque hoje existe uma fórmula para se fazer a igreja crescer. Eu já citei aqui para vocês. Se você não quiser ir para uma linha neopentecostal, é só você fazer o quê? Hoje em dia eu costumo dizer que as igrejas não formam mais discípulos de Jesus. As pessoas formam clientes. Hoje se formam clientes. Por quê? É a igreja que tem ar-condicionado, tem a igreja que dá balinha, tem até algumas igrejas aí que não é da nossa denominação, mas que tem até sala VIP. Vocês já ouviram isso daí? Alguém? Sala VIP dentro da igreja. Banheiro VIP. Meu Deus do céu. Eu não sei. Eu fico imaginando Deus. Se eu que vejo, eu fico imaginando Jesus quando os fariseus, os judeus, eles tinham o cerimonialismo para levar animais, mas havia um momento de preparo, tinham que se preparar para oferecer, para ofertar a Deus. Mas eles não faziam mais aquilo, porque virou um círculo vicioso, virou algo mecânico. Então eles tinham ali as tendas já, os cultos plastificados, os animais prontos ali. E o que Jesus, quando ele chega, ele faz? Ele fica irado, ele começa a arrebentar tudo. Vai se transformar na casa do meu pai em um convite de ladrões. Não será que eu tenho uma Bíblia diferente do que as outras pessoas? Eu entrei em parafuso com isso. Eu falei, esse negócio de ser pastor não é comigo. Não é comigo. Mas, à medida que a gente vai se relacionando com Deus, um relacionamento sincero, honesto, Ele foi me curando e me direcionando e mostrando, você está no caminho certo, continua assim. Não se entregue, persista. E o que mais me preocupa é que muitos que já passaram por aqui, hoje estão nesses lugares, como esses homens que têm essa mente. Eu gosto muito da filosofia alemã, e eu acredito que um dos mais famosos filósofos alemães, você já ouviu falar. Alguém já ouviu falar de Nietzsche? Friedrich Nietzsche. É muito bonito falar no alemão, né? Eu queria aprender a falar alemão. Não é Friedrich Nietzsche. O Nietzsche, ele escreveu Deus está morto, mas na realidade não é que ele era um ateu. É esse Deus, dentro desse contexto religioso, porque quando você conhece a obra, você começa, e eu comecei a me identificar com Nietzsche. Porque tem uma frase de Nietzsche, que ele é conhecido como filósofo da morte de Deus, ele diz assim, abre aspas, se mais remidos se parecessem os remidos, mais fácil que seria crer no Redentor. Fecha aspas. Eu falei, meu Deus do céu, esse Nietzsche que falou lá tantas décadas atrás, eu falei, puxa, eu me identifico com ele. Você quer ver um outro, um dinamarquês, mais louco ainda? E a gente falou de loucura aqui, eu estou falando besteira. Paulo falou da loucura aqui, ó. Então, se você está achando que eu sou louco, eu estou dentro daquilo que Paulo está falando. Agora, se você está se identificando com a loucura que eu estou falando, estamos juntos. Hashtag estamos juntos misturado, amém? Enfim, Søren Kierkegaard é um filósofo e teólogo dinamarquês. Ele é chamado do pai do existencialismo cristão. Ele também não é visto com bons olhos pelos mais ortodoxos e conservadores. Ele disse algo muito interessante, a frase de Kierkegaard, presta atenção, abre aspas,
Se alguém que vive em meio à cristandade e sobe até a casa de Deus, a casa do verdadeiro Deus, e ora, mas ora num falso espírito, enquanto que outro vive numa comunidade idólatra e ora com uma paixão do infinito, muito embora seus olhos estejam pousados em um ídolo, mas ele ora com o espírito de verdade, aí Kierkegaard termina: onde encontraremos mais verdade? Fecha aspas. Então calma aí. Então é como se alguém estivesse diante de Jesus, porém é como se estivesse diante de um ídolo, e o outro que está diante de um ídolo, mas como se estivesse diante de Jesus. Eu estou confundindo muito a cabeça de vocês, mas são provocações que a gente precisa fazer para a gente sair da casinha, da caixinha. Então aonde há mais verdade? Essa é a pergunta que Kierkegaard faz, e é por isso que os ortodoxos não gostam dele, como não gostam de ouvir o que Paulo tem a dizer, nem o que os profetas do Antigo Testamento disseram, e nem gostam de ouvir o que Jesus disse. Mas Jesus ele tem a resposta dessa indagação de Kierkegaard. E eu começo citando ali uma parábola de Jesus. Lucas capítulo 18, verso 10. Olha, Jesus contando uma parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro... Pastor, quem é quem nos tempos atuais? O fariseu, você entender, é o crente de hoje. E o publicano? Vamos colocar o político safado, corrupto, que rouba a merenda das crianças, é o político do mensalão, é o político do petrolão, é o político do dólar na cueca, é o político que tira dinheiro dos aposentados, o político corrupto. Então, Jesus ele continua: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como esses outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tende misericórdia de mim, que sou pecador. Olha que Jesus conclui: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Começa a fazer sentido? Agora vamos em outra parábola, Mateus capítulo 21, verso 28. Gente, eu sou apaixonado por Jesus. Certamente. E quando a gente começa a entender, tem umas Bíblias, eu até indico você, que vem as palavras de Jesus grifadas de vermelho. Alguém tem essa Bíblia? Eu indico você comprar. E leia só as falas de Jesus. Eu falo que se Jesus Pedro tivesse nos tempos de hoje, Jesus não ia estar dentro da igreja não, ia estar lá fora. E se ele entrasse na igreja, se convidasse, falou: Jesus, você pode pregar na igreja? Ele ia sentar o laço. Ia sentar o laço. Mas enfim, olha a outra parábola aqui, Jesus. Gente, não tem como você ficar apaixonado, não ficar apaixonado por Jesus. Por isso que os marginalizados da época ficavam à vontade com ele. Transitavam à vontade com ele. A sociedade os colocavam à margem. Não, impuro, vai para lá, ladrão, bandido. Eles andavam, porque Jesus não julgava, Jesus não condenava, Jesus amava. Gente, é difícil isso. Hoje parece que entra, né? Porque a pessoa, uma vez eu vi uma gravura, eu achei tão interessante. Estava ali um cristão e um muçulmano. Aí estava lá o cristão assim: eu respeito a sua religião. E o muçulmano: eu também respeito a sua religião. Mas aí tem um balãozinho de pensamento: mas pena que ele vai para o inferno. E o outro também: mas pena que ele vai para o inferno. Enfim, está fazendo sentido para vocês? Está fazendo sentido? Olha a outra parábola. Jesus aqui, ó. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro filho, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero.
depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Então ele falou para o segundo filho: você vai trabalhar na vinha? Ele falou: sim, senhor. Mas ele não foi. Agora a pergunta: qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Não é o pastor de Paulo que está falando. São palavras de Jesus. Jesus quis dizer que os publicanos que vocês achavam corruptos e as prostitutas imorais vão entrar no céu porque há mais verdade neles do que em vocês. Aí, a gente precisa entender mais ou menos, de acordo com os textos sagrados, como funciona o coração de Deus. Então, quando Samuel ele unge Davi, ele vai à casa do pai de Davi, de Jessé, e quando Samuel, esse Samuel que é o filho de Ana, o fruto da oração sincera, contrita de Ana para Deus. E quando o profeta Samuel ele chega, porque Deus dá a direção, você vai ungir um dos filhos de Jessé, é aquele que eu disser, é esse. Aí chega o primeiro filho, Abinadab, um filho bonito, forte. E ele falou: acho que é esse aí, olha que gatão, que galã de novela. Então, ele vai, Deus fala assim: não é esse não, não é esse não. Aí chega o outro filho, chega Eliabe. Aí ele falou: agora é esse sim, ó. E aí Deus fala com o profeta Samuel: não olha para a aparência, meus olhos não olham a aparência do homem, mas eu vejo o que o homem não pode ver. Eu lembro uma vez que eu gosto de quebrar a perna a gente não entra em assuntos muito polêmicos, né? Dentro de culto, para não deixar uma pulga atrás da orelha. Mas eu lembro que na época, lá no Jardim Elite, eu tinha 3 tatuadores lá. 3, Tutão, Luciano, que faleceu, 4, o Adriano Ferrari, que depois virou, e o Robson, o Anjo Tatuador. Tinha 4 tatuadores lá na igreja. 4 tatuadores. Os religiosos. Aí uma vez eu falei assim: calma aí, meu irmão, pega uma laranja. Quando você vai comprar uma laranja, você vai se importar se ela é mais pintadinha ou menos pintadinha? A pessoa falou: não, por quê? O que importa para você na laranja? É o que está dentro. Deus não está preocupado com o que está fora, não. Deus está preocupado com o seu interior, meu irmão. Esses irmãos, muitos deles chegavam em algumas igrejas. A primeira coisa que o pastor falava, ele falava: eu sou tatuador. A primeira coisa que ele falava: você tem que abandonar isso daí, isso aí não é de Deus, não. Eu nunca falei isso para ninguém. Até porque eu não tenho base bíblica para falar isso, né? Não tenho base teológica para falar sobre isso. Aí, o próprio pai havia se esquecido de Davi, mas Deus não se esqueceu. Sabe o que significa? As pessoas lá fora podem se esquecer de você, mas Deus nunca vai se esquecer daquilo que Ele tem para a sua vida. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 21, diz que nos últimos dias, Jesus vai dizer que não conhece muita gente. Ele vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí olha só que interessante: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então não é a experiência religiosa que tem valor. O que tem valor é a obra do Espírito Santo, a obra regeneradora em nossas vidas, dentro de você. É um processo que começa de dentro para fora. Tem gente que tem a mesma experiência religiosa, mas não tem o coração de Deus. E tem gente que tem o coração de Deus e não sabe nada de religião. Deus sabe quem é quem. Aí algumas pessoas podem dizer: qual a igreja tem um Deus mais poderoso?
Eu lembro uma vez que uma pessoa saiu da igreja, e é interessante que quando as pessoas saem da igreja, elas sempre dão uma desculpa esfarrapada. Ai, não tem nada a ver com o Senhor, não tem nada a ver com a igreja, é que chegou o meu tempo. A pessoa inventa várias desculpas, para assumir que a pessoa tem problema. Mas lógico que a gente chega, eu cheguei perto de uma pessoa que conhecia, que tinha mais proximidade com ela. O que aconteceu com fulano? Eu falo, pastor, posso falar a verdade? Ela falou para mim que não veio na sua igreja porque ela falou que a oração do senhor é muito fraca. Ela foi na igreja, ela do fulano, que a oração dele é mais forte. Está atrás de ídolo. Gente, então, esse discurso de quem tem o Deus mais poderoso, então existe esse conflito até hoje dentro das igrejas evangélicas. Tem os pentecostais, os tradicionais. Os pentecostais dizem ter o poder, os tradicionais dizem ter a verdade. Isso é tolice, que subverte o evangelho de Jesus, que não é sobre poder e verdade, mas é sobre amor. Um Deus que tivesse poder e não amor seria um monstro, e um Deus verdadeiro que não amasse seria uma mente fria. Então o nosso problema não é poder e não é verdade, mas o nosso problema é falta de amor. É por isso que as igrejas hoje em dia, elas pregam o antropocentrismo. É o homem que é o centro, é a sua vitória, é a sua bênção, é a sua conquista, é a sua restauração, é sempre o homem protagonista. Mas as verdadeiras igrejas que permanecem ainda dentro desse contexto são as igrejas que pregam uma palavra expositiva, que mostram a nossa índole, que é inclinada para o mal, que mostra que nós somos miseráveis, que nós somos carentes e dependentes da graça de Deus. E quando nós admitimos isso, ao mesmo tempo que nós admitimos que nós não somos nada, nós também recebemos uma paz, porque Ele nos ama. Então, há uma frase que diz: deve ser chato você não gostar de mim e saber que para ir para o céu você tem que me amar. Que interessante isso, né? Religioso ou não religioso, nós temos um problema de uma carência que mora dentro da gente. Estamos diante de duas alternativas: ou a gente ama a Deus e concede os desejos do nosso coração, ou a gente ama os desejos do nosso coração e transforma Deus em um ídolo. Então você está buscando um ídolo para resolver o seu problema, ou você está buscando Deus? Agora, se você cai de joelhos e diz: Senhor, eu tenho uma carência, eu tenho uma falta, e eu tenho um desejo, e tenho uma ambição, mas nada fora de mim resolve, mas seu Santo Espírito pode me mudar, aí sim. Então tem um pastor que uma vez ele citou essa frase, eu até marquei essa frase, eu acho interessante repetir essa frase. Diz assim, abre aspas: o nosso país, estou falando especificamente do Brasil, o nosso país é religiosamente evangélico e trazendo para dentro dos templos um monte de Adão com verniz de cristandade. Fecha aspas. Então, a partir de hoje, saiba que ninguém vai matar os seus sonhos, porque existe um Deus que te ama. Glória a Deus. Para terminar, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Glória a Deus. Não é neste lugar, fisicamente falando, é dentro do nosso coração, uma oração sincera, de transformação, uma oração de mudança, ao mesmo tempo uma oração que pede: Senhor, eu quero poder amar mais, eu quero poder perdoar mais, me ensina. E nós estamos falando sobre a boa mão do Senhor, porque quando nós chegamos a Deus, Ele está o tempo todo com a sua boa mão estendida sobre nossas vidas. A boa mão do Senhor tem bênção, tem misericórdia, tem perdão, tem amor, tem paz, tem tudo você pode encontrar na boa mão do Senhor. E quando nós tocamos nas mãos do Senhor,
consequentemente nós somos afetados de tal forma que nós queremos fazer com que essa nossa natureza pecaminosa, ela morra cada dia que passa, ela perca a sua força, para que a obra de Deus, por meio das nossas vidas, ela possa ser concreta. Então, como diz a palavra de Deus, se você tem fé, me mostre as suas obras. Se você crê em Cristo, mostre as suas obras. Onde estão as suas obras de amor? Porque não tem como, gente. Pessoa que vem para a igreja, ouve tudo, assiste tudo, coração rancoroso, coração amargurado, coração petrificado. Gente que não se quebranta para nada, gente que não se sensibiliza, fala assim, puxa, mas eu sou errado mesmo. Então a gente precisa ter essa noção, a gente precisa ter essa percepção. E essa é a obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. E quando isso acontece em nossas vidas, aí a gente começa a ter espasmos de bondade, né? Que se tornam coisas que vão se tornando cada vez mais evidentes. A gente se sensibiliza com a história de uma pessoa, de outra família, e aí a gente quer ajudar, a gente começa a se solidarizar, e isso é o que a boa mão do Senhor faz em nossas vidas. Amém? Faz sentido? Fez sentido para você? Então, não deixe ninguém matar seus sonhos, não. Sirva a Jesus e permita que Ele use a sua vida para que a grande obra de Deus, de redenção, seja completa, mas usando você como instrumento nas mãos do Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse domingo, obrigado por essa semana que se inicia. Nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste lugar, por ter levantado os verdadeiros discípulos e seguidores que realmente estão imbuídos no único propósito de fazerem o bem, de sermos igreja, meu Pai, aonde o Senhor nos enviar. Então, Pai, que o Senhor possa fazer com que nesta comunidade o número de discípulos de Jesus aumente cada vez mais. Nós não queremos aqui um povo religioso, um povo que discuta doutrina. Não, Pai. Nós queremos um povo que ame, um povo de coração contrito, sedento e desejoso da Tua presença. Então, Pai, eis-nos aqui, que o Senhor possa fazer de nós instrumentos para concluirmos a boa obra que o Senhor começou e ainda não terminou, em nome de Jesus. Amém? Vou passar rápido.